Dando continuidade aos assuntos da nossa apostila de número 5, abordagem análise combinatória, nós iremos nesse momento fazer as atividades de sua apostila que estão nas suas páginas 14 e 15. Atividades propostas das páginas 14 e 15. Dentre elas, a primeira questão diz assim: determine quantos anagramas podem ser formados com as letras das palavras concurso e matemática. Bom, o que é um anagrama? Vamos relembrar? Quando eu falo em anagrama, eu estou falando em permutar as letras, estou falando em trocar a posição das letras, sem necessariamente ser exigido de nós formar alguma palavra que exista. Então, quando você vai fazer, você simplesmente vai olhar quantas letras possui o nome, quantas letras tem concurso. Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você vai fazer 8 fatorial. Cuidado, além de 8 fatorial, você tem que verificar se não repete alguma letra. Se você der uma olhadinha aqui, a letra C aparece 2 vezes, aí você coloca 2 fatorial aqui embaixo. A letra O aparece 2 vezes, você coloca 2 fatorial aqui embaixo. Ah, entendi. Eu divido pelo número de repetições, exatamente. Então aqui vai ficar 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 fatorial. 2 fatorial vezes 2 vezes 1. Eu cancelo aqui, ó. E posso simplificar esse 2 com o 8. Fica 4 aqui, ó. Vai ficar como isso? 4, 7, 6, 5, 4, 3. Vamos ver quanto é que dá isso aqui? Vejamos aqui como é que vai ficar a nossa continha. 4, 7, 6, 5, 4, 3. Nossa resposta final vai dar 10.080. 10.080 anagramas. O segundo anagrama que aparece para nós aqui é o anagrama da palavra matemática, e ele pede para desconsiderar a acentuação. Seria até interessante que você não esquecesse disso. Nas formações dos anagramas, nós não consideraremos as acentuações. Então, vamos ver quantas letras tem matemática? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 fatorial. Dê uma olhadinha aqui na palavra matemática, existem letras que se repetem. A letra M, 2 vezes, 2 fatorial. A letra A, 1, 2, 3 vezes, 3 fatorial. A letra T, 2 vezes, 2 fatorial. Veja que interessante. 10, 9, tu vai até onde, Vanks? Até o 3. 8, 7, 6, 5, 4, 3 fatorial. 2 fatorial é 2 vezes 1. O 3 fatorial você vai utilizar para a sua simplificação. Ó, aqui, ó. 2 vezes 2, 4. Eu cancelo aqui. O que é que sobrou para nós? 10, 9. Você viu o que eu fiz, né? Eu juntei 2 vezes 2, 4. Cancelei com 4 lá de cima. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Vamos ver quanto que dá isso aqui? 10, 9, 8, 7, 6, 5. Isso aqui vai me dar 151.200. 151.200 anagramas. Então, quando você for fazer anagramas, verifique o número de letras. Em seguida, observe se existem letras repetidas. Caso existam, coloque na divisão do seu fatorial. Questão de número 2 diz assim: o total de anagramas da palavra lógica. Lógica tem quantas letras, pessoal? Vanks tem 6. Então, isso aqui, os anagramas seria o quê? 6 fatorial. O seu N aqui é 6, beleza? O total de anagramas da palavra lógica é exatamente igual à medida em graus da soma dos ângulos internos de um polígono. Isso aqui é igual à soma dos ângulos internos de um polígono. Quando você está lá nas aulas de geometria, o seu professor ele ensina que quando você quer somar os ângulos internos de um polígono, você faz N menos 2 vezes 180. Como assim, Vanks? Vamos pegar aqui um quadrado, por exemplo. Você pega um quadrado, como é que você sabe a soma dos ângulos internos? Coloca 4 no lugar do N, fica 4 menos 2 vezes 180. Você pega lá um decágono. Decágono tem 10 lados, você coloca 10 no lugar do N, faz 10 menos 2, 8, 8 vezes 180. É assim que você faz. Aí ele diz aqui, ó, considerando que a soma dos ângulos internos de um polígono é dada pela expressão N menos 2 vezes 180, em que N corresponde ao número de lados, pode-se afirmar que esse polígono é. Ô, meus amigos, o que você vai fazer aqui? Como você está trabalhando uma questão que ele pergunta qual polígono que você está trabalhando,
quem vai definir o polígono é o número de lados. Ele não está perguntando quantos graus. Se fosse quantos graus, você faria aqui, ó, 6 menos 2, 4, 4 vezes 180, 720 graus. Ele simplesmente quer o polígono. O polígono que tem 6 lados é o hexágono, ou hexágono, como queiram chamar. Eu ia marcar aqui a letra D de dado na questão número 2. Se a pergunta fosse, qual é a soma dos ângulos internos? 6 menos 2 dava 4, 4 vezes 180, você ia encontrar para esse moço aqui 720 graus, mas não foi isso que ele perguntou. Ele perguntou só qual era o polígono. Questão de número 3. Um fotógrafo foi contratado para tirar fotos de uma família composta por pai, mãe e 4 filhos. Organizou as pessoas lado a lado e colocou os filhos entre os pais. Então vamos colocar os lugares aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui só pode ser pai ou mãe, ó, porque os filhos estão entre eles. Ó, aqui é filho. Então aqui, ó, 4 filhos. 1, 2, 3, 4. Aí ele pergunta assim, mantida essa configuração, o número de formas em que poderão se posicionar para a foto. Vamos pensar. Isso aqui é uma questão simples de permutação. Nas extremidades, como ele quer que os filhos estejam entre os pais, só pode ter pai ou mãe. Quantas possibilidades aqui? 2 possibilidades. Bom, como o pai ou mãe sentou numa extremidade, na outra vai ser 1, porque você já ocupou uma posição. A família tem quantos membros? A família tem 6 membros. Você já ocupou 2 lugares, certo? Sobraram quantos aqui? 4. Então aqui, 4. Próximo, 4, 4, 4, 4 ou 4, 3, 2, 1? É a segunda opção. Por que é 4, 3, 2, 1, Vanks? É 4, 3, 2, 1, porque quando você senta o primeiro filho numa das cadeiras, ele não vai mais participar das permutações das cadeiras seguintes. Então, aqui é 4, 3, 2, 1. Um filho não pode ocupar 2 cadeiras, né? Nem que ele seja gordinho, ele vai ficar só numa. Como é que vai ficar aqui? 2 vezes 4, 8, vezes 3, 24, vezes 2, 48. A questão de número 3, você marcaria a letra E na questão 3. Questão 4 tem um mapa, né, pessoal? Está vendo ali que tem um mapa? Pois é, uma rede de triângulos equiláteros. O que é um triângulo equilátero? Triângulo equilátero é que todos os lados têm as mesmas medidas. É um triângulo equilátero. Todo espaço que você pegar aqui, ó, cada distância entre um ponto desse e outro é tudo a mesma coisa. Tá. Uma rede é formada por triângulos equiláteros congruentes conforme a figura a seguir. Tá. Que é que ele continua no texto aí. Uma formiga se desloca de A para B, sobre os lados dos triângulos, percorrendo X caminhos distintos. Tá. E aí ele diz assim, sabendo que D corresponde ao menor valor possível para os comprimentos desses caminhos, quanto é que vale o X? Pessoal, para o nosso amiguinho A sair, a formiguinha sair daqui, em direção B, qual seria o caminho mais curto? Bom, a distância menor entre 2 pontos é uma reta. O certo seria aqui, ó, traçar uma reta aqui, para descobrir essa distância. Porém, não existe esses caminhos. Então, a formiguinha tem que andar em cima dos lados dos triângulos. Então, sugestão qual seria? Vamos sair aqui, ó. Eu vou sair aqui. Eu não, a formiguinha. E vou sair aqui. Essa seria a nossa trajetória. Eu vou apagar para eu te mostrar quantas são. 1, 2, 3, 4. Você tem 4 horizontais, né? 4 horizontais. E para subir? 1, 2. 2 verticais. Então, amigos, para que você possa fazer esse caminho, quantos caminhos você vai ter que trabalhar? 6 caminhos. 6 caminhos. São 6. Seria uma permutação de quem? 6 fatorial. Porém, você tem que verificar o seguinte, esses caminhos são contados quando eu vou de A para B e de B para A. Então, ele se repete. Por exemplo, ó, vamos imaginar que aqui fosse o ponto C. Esse pedacinho aqui seria BC ou CB. Então, você tem a possibilidade de considerar isso aqui dois aspectos distintos. Portanto, vai repetir. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer como a gente fez os anagramas das letras. Total aqui, 6 caminhos, 6 intervalos ou comprimentos, 6 fatorial. Os que podem se repetir, 4 na horizontal, 4 fatorial, e 2 na vertical.
2 fatorial. Vai ficar assim. Combinação 6, 4, 2. Como é que você vai fazer isso? 6 vezes 5 vezes 4 fatorial sobre 4 fatorial, 2 vezes 1. Cancelo, cancelo. 30 por 2 vai dar 15. A questão número 4 tem a alternativa B para responder, que eu não coloquei as alternativas aqui em função do espaço. Questão de número 6. Em uma sala de reunião, o presidente de certa empresa reuniu 5 de seus diretores. Então, você está aqui o presidente, mais 5 diretores lá na sala. Sendo redonda a mesa, vamos que essa informação é importante? Não, ela não é importante, não, ela é fundamental. Permutação circular. Sabe o que a gente faz? A gente vai fixar um ponto, então quando a gente for fazer permutação de elementos que a gente trabalha, a gente tem que diminuir um. Olha que interessante. Permutação circular, eu vou fixar um ponto. Por exemplo, eu digo assim, olha, eu tenho 10 filhos e... Nossa, você tem 10 filhos? Eu tenho muito mais. Se eu contar todos os alunos que eu tenho, dá muito mais que isso. 10 filhos que eu quero colocá-los sentados à mesa. Cuidado para não sentar na mesa, se bem que as crianças vão querer fazer isso, é sentar à mesa e não na mesa. Irão sentar-se à mesa 10 crianças, você não vai fazer 10 fatorial, você vai fazer 10 menos 1, 9 fatorial. Você tem lá um carrossel que tem 4 lugares para colocar as crianças. Quantas maneiras diferentes você faz? 3 fatorial, você diminui 1, você considera um ponto fixo. Aqui você tem quantas pessoas presentes na sala? Você tem 6 presentes. Você vai fazer com 6? Não, você vai fazer como? Permutação vai ser quem aqui? Porque ser mesa redonda, 6 menos 1 fatorial. Então, a minha resposta, quantas maneiras distintas eu posso dispor esses membros da diretoria mais o presidente por reunião? 5 fatorial. O que é 5 fatorial? 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Isso aqui vai dar 120. A questão de número 5 não teria alternativa, era só para resolver. Então, não esqueça. Permutação circular, presta atenção. Você faz n menos 1. Se você fosse colocar esse pessoal aqui em mesas que não fossem circulares, a resposta seria 6 fatorial, ia dar 720. Questão de número 6. Uma família é composta por 5 pessoas. Pai, mãe e 3 filhos. Pai, mãe, o pai, a mãe, os filhos. Um total de 3. Tá. Quantos membros dessa família? 5. Em um restaurante, essa família vai ocupar a mesa redonda. Opa, fui lá no restaurante. Mesa redonda. Permutação circular. Qual o procedimento? Ah, Vanks, eu já aprendi. Eu vou deixar um ponto fixo, eu vou fazer n menos 1 fatorial. Muito bem, você é muito inteligente. Aqui você já matou o exercício. Sabe por quê? Olha a pergunta dele. Em quantas disposições diferentes essas pessoas podem se sentar em torno da mesa de modo que o pai e a mãe fiquem juntos? Bom, independente de pai ou mãe ficar juntos, aqui você ia fazer numa permutação circular 5 menos 1 fatorial. Eu vou ficar com quem aqui? 4 fatorial. O que é 4 fatorial, Vanks? 4 fatorial é fazer 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui vai me dar 24 possibilidades. Na questão de número 7, o autor traz uma historinha aqui, ele pede para você trabalhar com alguns algarismos. Deixa eu pegar o texto original para ver se eu não fiz nada diferente e a gente não ter dificuldade na resolução. O que é que ele diz aqui na questão de número 7? Considere todos os números de 5 algarismos. Considerar todos os números de 5 algarismos. Bom, se considerar todos os números de 5 algarismos distintos, eu não posso criar com 0. Lá na primeira posição. Porém, ele foi muito bonzinho, porque ele te deu um universo menor aqui, ó. Não entendi a observação que você falou do 0. É o seguinte, amigos, quando eu pedi para você construir números contando com todos os algarismos, a primeira posição você não pode colocar o 0, porque você não forma números, por exemplo, esse aqui não tem 3 algarismos, eu considero só 2, ó, só o 72. Agora, para formar senhas, você pode colocar o 0 na primeira posição, para formar placas de motos ou automóveis, você pode colocar na primeira posição. Para formar números, não. Então, ele diz aqui, ó, considere todos os números de 5 algarismos distintos com 1, 2, 3, 4 e 5. Então, o teu universo é isso aqui. 1, 2, 3, 4 e 5. Se esses números são ordenados em ordem crescente, qual é o algarismo das unidades do número que ocupa a 30ª posição? Ele quer o algarismo das unidades
de quem está na 30ª posição, do 30º termo. Bom, você tem que começar a construir esses números com quem? Você vai ter que começar com o número 1, concorda? Então, você vai fazer o número 1 aqui e vai colocar quantos espaços aqui? 4. Me diga uma coisa, você pode repetir os números? Não, ele falou algarismos distintos. Então, ó, você vai fixar na primeira posição. Então, esse número aqui começa com 1. Sobra quantas possibilidades? Sobra 4, Vax. Então, vamos lá. 4, 3, 2, 1. Só aqui com o número 1 já foram quantas posições? 24, né? Você está querendo quem mesmo? Vax, eu estou querendo o que está na 30ª posição. Então, próximo, você vai fixar quem? O 2, porque você vai começar com o número 2, e você fixa quem também? Você pode fixar aqui o número 1. Por que, Vanks? Porque quando você fixar esses dois aqui, ó, 21 mil e alguma coisa, que é a menor posição que você... É a sequência dos números que você vai ter, né? Você já usou todo mundo com o número 1. Então, vai ficar quanto aqui? 21.345, 21.543. Sobra quantos aqui para você? Sobra 3. Bom, neste caso vai ficar como? 3 vezes 2 vezes 1. Vai dar quantas posições? 6 posições. Exatamente isso que o autor te pediu. Ele te pediu em quem? Na 30ª posição. Não foi isso que ele pediu? Foi. Bom, qual vai ser o número que vai estar nesta posição? Vamos pensar. O maior número que você pode criar aqui, na 30ª posição, vai ser o 21.000. Desses aqui, quais são os que você pode usar? O 5, o 3, 4 e o 5. Tá. Para você fazer o maior número desses aqui, porque é o 30º, o 30º entre os 6 vai ser o maior. Para ser o maior, quem é que entra na 3ª posição? O 5. Quem entra na 4ª posição? O 4. Quem entra na última posição? O 3. Então, o maior dessa sequência de 6 posições seria o 30º. Quem é o seu número? 21.543. Ele está perguntando quem é que ocupa a posição de quê? Das unidades. Ó. Unidade, dezena, centena, milhar, dezena de milhar. Então, unidade seria quem? O 3. Ó, questão linda. O algarismo seria o 3. Se tiver alternativa, você marca. Se não tiver, já sabe que é o 3 mesmo, né? Ok? Essa questão é muito linda. Tem outra questão muito bonita aqui, que é a questão número 8, que diz assim: escrevendo-se em ordem decrescente os números de 5 algarismos distintos, criados com 3, 5, 7, 8 e 9, lembrando que não pode repetir. Qual a posição que ocupa os 75.389? Na questão anterior, o autor deu o número, perguntou qual era o algarismo. Agora ele está querendo o quê? Posição em ordem decrescente. Ordem decrescente. Decrescente significa do maior para o menor. Vamos pensar, o maior aqui, presta atenção, o maior vai ser começado por quem? O maior dos números? Pelo 9, né? Começa com 9, muito bem. O maior começa com 9. Por que, Vax? Lógico, ele está em ordem decrescente, então, ó, fixa o 9. Quantos tem aqui? 4. Então, você vai fazer como aqui? Fixa o 9, sobrou 4 para você trabalhar. Então, 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Vai dar quanto? 24. Ó, você já tem 24 elementos. Quem é que vai ser a próxima sequência? O 8. Do mesmo jeito, sobra um 4 para você fazer a permutação. 4, 3, 2, 1. Vai dar quanto isso aqui? 24. Ó, já foram 48. Bom, o próximo vai ser quem? O 7. Vamos pensar em ordem decrescente. Para o 7 estar em ordem decrescente, quem é o maior que vem depois do 7? 70 e quanto? 79. Você coloca o 9 aqui, ó. Para quê, Vax? Para você fixar, para você descobrir quantos tem. Por quê? Com 79 mil, depois viria quem? Os 78 mil, para depois vir os 75 mil. Nossa, que legal. Vai ficar quanto aqui? Você não fixou 2? Ó, esses aqui são fixos. Sobra quanto para você permutar? 3, 2, 1. Pronto. Já fiz com 79. Quem você vai fazer agora? Pensa. Eu fiz crescente com 9, depois fiz com 8, fiz com 7, 9. Agora eu vou fazer com quem fixo? 7, 8. Muito bem. Porque todo mundo que tiver aqui é maior do que os 75 mil. Então vai ficar quantos aqui? Também 3, ó. 3, 2, 1. Bom, eu já fiz com 7, 9, com 7, 8. Agora eu vou fazer com quem? Com 7, 5. Beleza? 75 mil e alguém. Bom,
75 mil. Na casa dos 75 mil, para chegar nos 75.389, eu vou fixar quem é aqui. Quem é o maior desses aqui? É o 9. Então, tu vai ficar com 759 fixo, sobrando quantos para você variar? Apenas 2, ó. Ah, entendi. Tu fixou o 759 por causa dos 3 dígitos. O próximo tu vai fixar quem? 758. Muito bem. Sobra quantos? 2 vezes 1. Bom, agora quem é que vem? Bom, você já fixou todo mundo. O que é que vai fazer agora? Você vai pegar o próximo, vai ser 7, 5. Quem é que vai pegar agora? 3. Ah, entendi. Eu vou pegar o 75.389 desse jeito aqui. Isso. Só que antes do 75.389 vem quem aqui na frente dele? Vamos ver. 75. Olha que legal. 398. Porque ele é maior. Vem esse aqui, ó. 75.398, que é um número, para você depois descobrir quem é a posição do 75.389, que foi o que ele pediu. Tem que fazer o quê, Vanks? Vai ter que somar todo mundo para ver quem é a posição desse povo. 24, 24 duas vezes. Depois, o 6 duas vezes. Depois, o 2 duas vezes. Beleza? Quanto é que vai dar aqui? 48 com 12, 60, 64. 64. Só que assim, 64, aí você vai fazer o que aqui? Você está procurando a posição desse. Se essa galera todinha deu 64, depois ele vem quem? Esse aqui vai ser a posição 65 e o último, a posição 66. Você está procurando quem? Vanks, eu estou procurando 75.389. Então, a posição dele serão, respectivamente, quem? Posição 65, posição 66. Então, aqui, ele está perguntando qual seria a posição, 66ª. Nossa, que questão maravilhosa. Eu também concordo com você, é uma questão maravilhosa. Ainda temos tempo para fazer mais uma. Olha só. Em um programa de rádio serão apresentadas 7 músicas diferentes. 4 brasileiros e 3 estrangeiras. 4 brasileiros e 3 estrangeiros. Em quantas sequências essas músicas podem ser apresentadas de modo que a primeira e a última sejam brasileiras? Então você faz isso, ó. São 7 músicas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele quer que a primeira e a última sejam brasileiras. E as outras, qualquer uma, que não tem ordem. Quantas são músicas brasileiras, Vanks? São 4. Então aqui tem que ser 4. E lá no final, quantas brasileiras sobram para você colocar? 3. Ah, entendi. É porque você está trabalhando com a possibilidade de brasileiras, sim. Você tem quantas músicas no total? Você tem um grupo de 7 músicas. Você já ocupou quantas? Vanks, eu já ocupei 2. Então sobraram quantas? Sobraram 5. 5, 4, 3, 2, 1. Qual é a minha resposta? 4, 20, 80, 240, 480, 1440. Seria a nossa resposta. Com essa questão, a gente fecha a sequência de atividades propostas de sua apostila e se coloca à disposição para que você faça qualquer pergunta, esclarecer quaisquer dúvidas. Estou à sua disposição.